Oi, pessoal, seja aí bem-vindo a mais uma videoaula, né? Vamos continuar o assunto de estrutura condicional. Reforçando aí mais uma vez, né, que essas videoaulas foram preparadas utilizando aí esses dois livros que estão nas nossas referências básicas aí da disciplina. Então, nós vamos falar hoje, né, nessa videoaula aqui, ó, sobre a estrutura condicional, só que agora composta. Por que composta? Porque ela tem uma palavrinha a mais, ó, tem o else. O que é o else? Se a gente traduzir, é o se não. Então, se alguma coisa for verdadeira, eu vou executar algum comando. Se não, eu vou executar outro comando. Então, quando você tem algum problema que tem que executar comandos, se for verdadeiro, e outros comandos, se for falsa a condição, você vai usar essa estrutura condicional composta. Bom, e como é que é a sintaxe, né, dessa estrutura composta aí? Ó? A primeira parte a gente já conhece aqui. Ó. Então, você vai fazer um se a condição for verdadeira. Ó. Ok, vai executar aqui, igual a gente está acostumado. Agora entra o que? O else, o se não. Se não, eu vou executar isso aqui embaixo. Então, toda vez que a condição for verdadeira, todos os comandos dentro aqui vão ser executados. Se for falso, todos os comandos aqui dentro vão ser executados. E igual a gente viu lá na estrutura simples, né, condicional simples, se tiver um comando só, você não precisa colocar o abre e o fecha chaves. Você pode vir aqui, ó, e usar o comando aqui simplesmente, tá vendo? Sem abrir a chave, sem fechar a chave. Se tiver dois comandos, aí sim você tem que colocar, né, o abre e fecha a chave. Ok? Então essa aqui é a ideia aí, né, a sintaxe da estrutura condicional composta. Para a gente exemplificar isso, eu vou voltar lá naquele primeiro exemplo que nós fizemos, ó, aquele if simples aqui, ó, tá? De que a gente pede a idade da pessoa e o visto, se ela tem visto americano ou não. Então, como é que a gente colocaria um else aqui? Ó? Então, eu quero dar uma mensagem que ela não pode viajar, porque antes eu só estava mostrando uma mensagem aqui, ó, de fim da análise. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Se ela tem, né, mais 18 ou 18, né, e ela tem visto, ela vai poder viajar, boa viagem. Se não, eu vou colocar um else aqui, ó, abrir chave, fechar a chave e colocar alguma mensagem aqui, tipo, você, ó, não pode viajar sozinha ou sozinho, né? Ainda para os Estados Unidos. Ok. Aguarde mais um tempo, né? Vamos dar mais um salto aqui, ó. Aguarde mais um tempo e tente de novo. Beleza. Então, se eu executar aqui agora, a gente vai perguntar qual que é a idade da pessoa. Ah, a pessoa tem 19 anos. Não, porque ela tem 15 anos. E ela tem visto? Tem. Ela até poderia viajar acompanhada, né? Mas ela não pode. Por quê? Porque ela tem menos de 18. Então eu mostrei aqui, ó. Você não pode viajar sozinha ainda para os Estados Unidos. Aguarde mais um tempo e tente novamente. Depois, ó, imprimir o fim da análise. É interessante? Então, o else serve para isso, para a gente executar algumas instruções quando a condição for falsa. Quando a condição for verdadeira, isso aqui vai ser executado. Quando a condição for falsa, isso aqui vai ser executado. Então, tem alguns problemas que te exigem isso. Tem problemas que vão te exigir somente executar instruções quando a condição for verdadeira. Agora, tem problemas que vão exigir que você execute instruções quando for verdadeira a condição ou quando forem falsas. Tá? Então, isso vai ser quando a gente analisar o problema que vocês vão descobrir aí se vai ter que ter só o if, ou se vai ter o if e o else, ok? Lembrando que tudo isso aqui é uma instrução só, né? Tá? Então, eu tenho uma instrução aqui só.
E é legal a gente pensar que existem infinitas formas da gente criar ifs e elses, tá? Então a gente pode encadear, né, um if dentro da condição verdadeira. Então, se a gente atendeu alguma condição, a gente pode colocar então um if lá dentro de outro if, ou a gente pode colocar um monte de if, né, um abaixo do outro com else. E aí a gente entra com o que a gente chama de if-else, né, ou if alinhados, tá? Olha só, aqui eu dei um exemplo tanto, né, na forma aqui, ó, gráfica, né, de fluxograma. Repare para vocês verem, se a condição 1 for verdadeira, deixa eu ver se o mouse aparece, ok, aqui, ó, se a condição 1 for verdadeira, o que vai acontecer? Eu vou executar as instruções dessa condição e vou seguir o fluxo normal de execução aqui, ó, do programa. Agora, caso, né, se a primeira condição não for verdadeira, eu vou para a condição false, né, para o else, aqui no caso else if, né, porque eu estou fazendo um outro if aqui no else. Ó. Aí se for verdadeira, eu vou executar as instruções de cá. Se for false, eu vou executar as instruções de cá. E aí ele vai depois seguir o fluxo normal aqui de execução do programa. Tá? Então aí é que eu até coloquei um exemplo. Ó. Então, né, criei aí algo fictício, né? Tem livro de Linux, custa tanto. Livro de banco de dados, custa tanto. Ó. Somei as duas, tá? Imprimi o preço total. E aí eu coloquei algumas condições fictícias aqui, ó. Se o total for menor do que 120, o preço está bom. Aí você já imprime. Como ele já entrou no if, ele não vai entrar no else mais. Então ele descarta tudo isso aqui, ó, conforme a gente está vendo aqui né, de forma visual. Ele já vai executar o programa, né, a próxima instrução depois desse comando if else aí. Tá? Como não tem mais nada, que ele iria encerrar o programa. Ok? Então, olha só. Beleza. Se não caiu nessa primeira condição, eu venho para a segunda condição. Aqui, ó. Aqui que é o if alinhado que a gente fala. Ó. Então, eu tenho um else if. Então, logo depois do else, eu já vou fazer uma outra condição. Então, eu perguntei, ó, o total, então, ele é maior, né, do que 180? Se for verdade, ele vai falar assim, ó, no livro está muito caro. Se isso aqui for falso, ele vai colocar um else final aqui falando assim, o preço não está nem tão bom, nem tão caro, o preço está razoável. Tá vendo? Então a gente consegue encadear as nossas condições, né? Os nossos pensamentos aqui no algoritmo através dessas condições, né? Esses condicionais compostos aí. No caso, o if-else, que a gente chama, o if aninhado, que você pode ir aninhando vários, né? Aqui, ó, aqui dentro do if, ó, você pode colocar outro if se você quiser. Isso aqui é livre, né? Vão ter infinitas formas de você criar algoritmo utilizando essas instruções aí. Para a gente praticar um pouco mais, eu vou mudar aquele exercício que a gente tinha feito lá sobre... Eu entro com um número, entro com o segundo número e só digo se um número é maior do que o outro, né? Se eles são iguais... Vou mudar aqui o exercício, vou falar o seguinte, ó. Vou falar assim, ó, entre com 3 números e imprima os em ordem crescente. Ó, dificultei um pouco aqui, né, o que a gente tem que fazer. Então, eu vou ter 3 números agora. Ó. Eu vou entrar com o primeiro, entrar com o segundo e vou copiar isso aqui para a gente entrar com o terceiro número. Então, eu tenho x3 aqui. Ó. Certo? Beleza. O que eu vou fazer agora? Agora eu tenho que criar uma lógica, né, para imprimir eles em ordem crescente. Tá? O que eu estou pensando aqui, né? Como é que eu vou resolver isso? Existem diversas formas para resolver isso. Mas eu estou pensando o seguinte, primeiro eu vou encontrar o menor de todos. Depois que eu encontrei o menor de todos, eu vou pegar os outros dois que sobraram e vou comparar os outros dois para saber qual que é maior, qual que é menor. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou fazer da seguinte forma, acho que eu vou até apagar isso aqui e a gente faz do zero aqui, para a gente não confundir as coisas. Bom, então eu quero descobrir o menor de todos. Cara, não vai ter jeito, eu vou ter que fazer assim, ó. Eu vou ter que fazer que o x1
será que o x1 é menor do que o x2 e ó, o x1, vou colocar um parênteses, né? Se o x1 é menor do que x3, aqui para esse exercício, vamos considerar que o usuário nunca vai colocar números iguais, tá? Porque a gente está só praticando aqui. Então, isso aqui, ó, vou abrir uma chave e fechar uma chave. Se isso aqui for verdadeiro, repare para vocês ver, x1 é menor do que x2 e menor do que x3. Então, aqui eu já garanti que o x1 é o menor número que tem. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Ó? Eu vou fazer um else aqui. Ó. Posso vir aqui e falar assim, ó, um else if. E posso fazer outra comparação aqui. Ó. Aí, o que eu vou fazer uma comparação? Eu vou comparar, vou até copiar aqui, ó. Vou colar e né, eu tenho a chave aqui. Tá? Tô fazendo um if alinhado. O que eu vou fazer? Fazer a seguinte coisa. Agora eu vou testar o x2. Se isso aqui não for verdadeiro, então quer dizer que o x1 não é o menor número. Aí eu vou comparar aqui agora. Vou fazer assim, então será que o x2 ele é menor do que x1 e o x2 ele é menor do que x3? Ó? Tá vendo? Então aqui eu estou garantindo que o x2 é menor. E eu posso chegar aqui agora, ó, ou colocar só o else, né? Porque se isso aqui não aconteceu em nenhum desses dois, e sempre está colocando 3 números diferentes, quer dizer que vai entrar aqui. Tá? Você pode até dar uma mensagem aqui, ó, entre com números diferentes. Ó. Com 3 números diferentes. Beleza. Ok. Entre o primeiro número, o segundo número e o terceiro número. Se você pode até explicitar aqui agora, ó, talvez a gente pode até tirar esse, se você quiser tirar esse else aqui também, tá? É uma possibilidade para ficar mais claro aí para você. Então a gente pode chegar e, mas eu vou repetir aqui, ó. Eu vou chegar e colocar isso aqui, ó. Vou comparar mesmo, tá? Só para a gente praticar um pouco aqui. Então vou quebrar a linha para seguir a mesma sintaxe aqui, né? A mesma estrutura aqui para deixar bem legível. Então eu vou comparar agora o 3. Ó. O x3 é menor que x1 e o x3 é menor que x2. Ó. Então aqui dentro eu já vou saber, dentro desse if eu sei, olha só, sei que x1 é o menor. Tá vendo que legal? Sei, dentro desse if aqui, ó, sei que o x2 é o menor. E aqui eu sei que o x3 é o menor. Então, sempre quando entrar nesse if, eu já tenho essa certeza por causa dessas primeiras condicionais. Então, o que falta fazer aqui agora? Falta descobrir, ó, tá, os outros números. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Olha que legal. Então, dentro desse if, né, dentro dessa chave aqui, ó, tá, eu vou chegar e vou fazer outra estrutura condicional aqui. Ó. Se o x2, nesse caso que sobrou, né, ó, o x2, ele é maior, vamos usar menor, ele é menor do que 2, eu vou fazer alguma coisa. Se não, aqui, ó, eu vou fazer outra coisa. Que coisa que é essa? Imprimir aqui, ó, dar um salt. Então, nós vamos colocar assim, ó, a ordem. Eu vou colocar assim, ó, crescente. E aí, como é que é essa ordem crescente? Vamos colocar aqui o 3% D, então eu não vou usar o println, vou usar o printf, né, que é o format, que aceita aqui os coringas, ó, o % D de número inteiro, né, números decimais aqui, ó, %D, %D. Então, esse aqui, ó, é menor do que esse, que é menor do que esse. Então, aqui a gente já sabe, ó, se ele entrou no primeiro if, o x1 é o menor, isso é certeza, tá vendo? Quem que é o outro? Eu acabei de comparar aqui, ó, desculpa que eu fiz errado, ó, o x3, ó, né? Então, o x2 é menor que x3, então eu vou vir aqui, vou pôr aqui o x2, e depois eu vou pôr o que aqui? O x3, ó. Se isso aqui não for verdade, quer dizer que é o contrário. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou inverter simplesmente aqui, ó. Então, se o x2 não é menor que o x3, quer dizer que é o contrário. O x3
é menor que x2, porque a gente sabe que nenhum número vai ser igual ao outro. Então pronto, criei aí a primeira parte da estrutura. Deixa eu aumentar aqui para vocês verificarem. Ó. Então vou até pôr mais um comentário aqui. Ó. Agora vamos verificar a ordem de x2 e x3. Pô, e agora o restante? Ó, vou copiar isso aqui. Vou só modificar aqui dentro desse if aqui. Ó. Tá vendo tanto que as chaves são importantes? A gente está criando blocos de código aqui, né? A gente cria blocos, ó, que só vão ser executados, né? Tudo que está em azul aí só vai ser executado se essa condição if for verdadeira. Então, eu vou colar aqui, ó. Agora, vamos verificar. Agora, a gente sabe, dentro desse else, que o x2 é o menor. Então, agora vamos verificar a ordem de x1 e x3. Vou fazer a mesma comparação aqui, ó. x1 é menor do que x3? Se isso aqui for verdade, ó, o que a gente já sabe? O que eu vou ter que mudar aqui? Ó? Raciocínio comigo. x2, dentro desse if, ó, é o menor. Então, eu vou mudar ele tanto aqui quanto aqui. Ó. Então, x2 é o menor. Esse x2 ele vai entrar onde? Vai entrar dentro desse %d aqui. Ó. Beleza. Agora, a gente está falando que x1 é menor que x3, então aqui vai ficar o x1. Ó. Esse x1 ele vai ser teletransportado para onde? Para dentro disso aqui. Ó. E depois a gente vai colocar o x3 dentro desse aqui. Então, segue a ordem, né? Igual a gente já aprendeu no printf. Bom, e na linha de baixo, se não caiu nessa condição, vai ter essa condição aqui. Ó. Então, vamos inverter aqui, ó, x1. Tá vendo que interessante? O que faltou agora? Faltou a gente copiar isso aqui, né? Ó. Vamos copiar isso aqui. Vamos colar agora para o x3. Dentro desse if else aqui, ó, a gente sabe que o x3 é o menor. Então, se o x3 é o menor, ó, eu já vou colocar ele aqui na ponta aqui, ó. x3 é o menor aqui. x3 é o menor aqui, ó. Certo? Agora, vamos fazer a comparação, ó. A gente vai perguntar se o x1 ele é menor que o x2. Se o x1 for menor que o x2, o que vai acontecer? Então, x1 e x2 aqui. Ó. Se não, é o contrário. Ó, o x2 vai ficar aqui. Ó. Pronto. Resolvemos o exercício aqui. Vamos ver se está correto, né? Então, vou vir aqui, executar. Ó, entre com o primeiro número. E ele está falando, ó, entre com 3 números diferentes. Entre com o primeiro número. Então, vamos lá. Vou entrar com 10. Vou entrar com 15. E vou entrar com 9. Vamos ver o que ele imprimiu. Aqui, ó. 9, 10 e 15. Imprimiu na ordem correta. Tá? Então, fizemos aí uma estrutura condicional, né, composta, para a gente comparar 3 números. Colocar esses números em ordem crescente. Tá vendo que interessante? Continuando aí o estudo, né, das estruturas condicionais, nós vamos aprender uma estrutura nova aqui agora. A estrutura é chamada de switch. Né? O switch, uma das traduções dela aí seria um interruptor. Né? Então, você pode ir para um lado ou você pode ir para o outro. Você liga ou desliga uma luz, alguma coisa nesse sentido. Tá? E a ideia desse switch é muito parecida com o if. Então, o if-else, no caso, os ifs aninhados. Tá? Então, é uma forma diferente de fazer a mesma coisa que a gente já viu aí, que é o if-else. Então, a gente vai usar, ó, essa estrutura aqui, ó, que chama switch. Eu vou colocar a palavra switch. A gente sempre tem que seguir essa sintaxe, né? A gente tem que usar essas palavras reservadas da linguagem. Então, eu tenho que digitar switch, ó, tudo minúsculo. E aqui eu vou colocar a variável que eu quero fazer a condicional. Tá? Então, quando essa variável, né, que ela obrigatoriamente ela tem que ser do tipo inteira, ou do tipo short, ou do tipo byte, ou do tipo char. Né? Eu escrevi isso aqui embaixo, aqui, ó. Tá? Short, acho que a gente nunca entrou muito em detalhe nesse tipo de dado, mas um short são um conjunto de números inteiros menores. Então, quando você quiser gastar menos memória do computador, você vai declarar uma variável do tipo short. Tá? Então, ela tem uma faixa de valores menores do que o número inteiro. Ok?
Então, quando você vai usar o switch, então suas variáveis tem que ser, tá? Obrigatoriamente, ou do tipo inteiro, ou short, ou byte, ou char. Aqui, geralmente, né, a gente nunca usa estruturas condicionais aqui com aquelas expressões lógicas ou com aquelas expressões relacionais, tá? Geralmente aqui a gente usa variáveis. Então, sempre quando um problema que você tem, né, tem uma variável, você tem que encaixar certas coisas. Se a variável tem determinados valores, aí você vai usar o switch. Então, olha que interessante, né? Como é que funciona aqui, ó? Então, caso a variável tenha o valor, né? Caso o valor seja tal, né? O que a gente colocar aqui, por exemplo, se a variável tem o valor 10, você vai executar uma lista de comandos aqui. Obrigatoriamente, né, você tem que colocar esse break aqui, ó, se você quer que as outras condições não sejam executadas também. Então, se você esquecer esse break aqui, o programa vai rodar normalmente. Só que a lógica do seu problema ela vai mudar. Porque quando no switch você acha uma condição verdadeira e não tem o break, as outras condições para baixo vão ser executadas também. Tá? Então, essa aqui é a ideia. Então, olha só que legal. Então eu tenho uma variável, sei lá, idade da pessoa. Se a idade for 5, a gente poderia executar um punhado de comandos aqui. Depois a gente dá um break. O que significa o break? Tipo assim, dá uma parada, sai dessa instrução e vai para a primeira linha para fora dessa instrução. Tá? E essa instrução é delimitada pela chave aqui, ó. Abri e fechei chave aqui, tá vendo? Bom, caso não cair na 1, ó, aí o compilador tenta executar aqui para cair no valor 2 aqui. Ó. Então você pode colocar qualquer valor. Então vou colocar o valor 5. Que 5 eu já falei, né? Mas se for o valor 7. Beleza, aí o valor 7, se a variável estiver valendo 7, todas as instruções que estão aqui vão ser executadas. Achou o command break? Achou. O que ele faz? O compilador, né, ele sai aqui da instrução e vai executar a primeira instrução logo abaixo, o switch. Tá? Então a gente pode colocar diversas, né, condições aqui, diversos valores para essa variável assumir. E aí tem uma instruçãozinha nova que chama o default. O que significa esse default? Se a gente for traduzir isso aqui, né, seria um valor padrão. Ou seja, se não caiu em nenhuma dessas outras condições aqui de cima, o comando que vai ser executado, ou a lista de comandos, vão ser a que está no default. Se caiu em algum case aqui para cima, esse default não vai ser executado. Então lembre que essa palavra default é um padrão. Tipo assim, por padrão, se não caiu em nenhuma condição dessa, por padrão execute essas instruções aqui. Tá? Então, essa aqui é a ideia. Aí. Então, vamos ver aqui um exemplo que eu criei aqui. Muito simples, em que faz o quê? Então, a gente tem um scanner, né, com teclado aqui, beleza, criei uma variável x e falei, entre com um número. E o usuário vai entrar com o número, eu vou colocar na variável x. Na hora que eu coloquei na variável x, eu vou repetir a variável aqui dentro. E aqui são as situações que eu falei. Caso o valor seja 1, se o usuário digitou 1, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir isso aqui, número 1. E estou dando um break. O que significa o break? O break significa que sai desse comando, sai do switch. Tá? Beleza. Se o usuário digitou 2... o que vai acontecer? Eu vou imprimir a seguinte frase aqui, número 2. Eu estou imprimindo essas frases como exemplo, né? Mas aqui você poderia fazer qualquer coisa, levar o número ao quadrado, fazer um cálculo complexo aqui, né? Isso vai do problema que você está criando, tá? Que está tentando resolver, né? Se o usuário digitou qualquer número que não seja nem o 1, nem o 2, o que acontece? Isso aqui vai ser executado, outro número. Então, a sintaxe funciona dessa forma aí, com o switch. A gente usa muito switch, por exemplo, para criar um menu. Então, você está criando uma aplicação, você vai criar um menu. Aperte a tecla 1 para fazer tal coisa. Aperte a tecla 3 para fazer outra coisa. Aperte a tecla 0 para encerrar o programa. Né? Então, mais para frente, nós vamos criar menuzinhos aí, utilizando esse switch. Ok? Bom, trouxe mais um exemplo aqui para vocês verem sem o uso do break. Olha só que interessante aqui. Agora eu já estou usando uma variável do tipo char.
Então eu estou perguntando para a pessoa qual a operação que você quer. Né? Então ela vai digitar. Se ela quer fazer uma subtração, ela vai digitar. Se ela quiser fazer uma soma, ela vai digitar o sinal de adição. Então vamos supor que ela digitou o sinal de adição. O que vai acontecer? Ó? Dentro dessa variável aqui vai ter o sinalzinho de mais. E ele vai testar aqui, ó, caso seja caso seja menos ou seja mais, eu vou executar esse comando aqui. Ó. E aí eu dou um break, ou seja, eu saio, né, do switch. Agora, caso seja uma divisão, se o cara digitou, né, a barra, que significa a divisão, ou o asterisco, que significa a multiplicação, a seguinte instrução vai ser executada. Ó, operador com prioridade alta. E eu dou um break. Tá vendo que legal? Então aqui eu juntei, ó, duas situações aqui. Tá vendo que eu não coloquei o break nessa primeiro case aqui? Então, quer dizer que serve tanto se cair tanto aqui quanto aqui, ó, vai executar a mesma frase. Se não caiu em nenhum desses cases aqui, ó, a gente vai entrar no default e vai mostrar essa frase aqui. Tá vendo que o switch ele é mais utilizado, né, quando você quer fazer condições com valores de variáveis. Tá? Então ele é útil aí para isso. Ok? Bom, mais um exemplo aqui, ó, muito parecido, né, em que eu falo assim, ó, entre com o trimestre do ano aqui, né? Então o cara vai falar trimestre 2, né? Então o valor 2 vai estar no X aqui, ó. O que vai acontecer? Então, se o valor de X é 2 aqui, ó, é o caso 2, então o que ele vai imprimir? Vai imprimir que no segundo trimestre do ano a gente tem o quê? O outono. Tá vendo que legal? Se ele imprimir, sei lá, valor 100, né, ele vai digitar o valor 100. O que vai acontecer? O 100, ó, não é nem o 1, nem o 2, nem o 3, nem o 4. Vai entrar aqui, ó, opção inválida. Tá? Então, mais um exemplo aí do case, vocês vão ver que é bem tranquilo, né? Então, se você entender o if else, é muito parecido, só que é uma forma diferente de você fazer aí, tá? Para a gente finalizar aí, né, a parte teórica aqui das estruturas condicionais, tá faltando a gente ver um operador que a gente chama de um operador condicional. Ele é um operador ternário. Por que ternário? Porque ele é composto de 3 partes. Todo operador que nós estamos usando tem 2 partes. Então, tem 2 operandos. Então, por exemplo, você faz assim, ó, 3 é igual a 4. Tá vendo que eu tenho 2 operandos aqui, ó, que é o 3 e o 4? Agora, nós vamos ver um operador condicional. Então, vou colocar aqui, ó, operador condicional. E vou colocar aqui um operador ternário. Ok? E o que esse operador faz? A ideia dele é deixar o código mais simples. Ele simula aí a ideia do if. Então, nós vamos criar um if else, né, com esse operador ternário. Por exemplo, ó, eu vou criar uma variável aqui. Eu nem vou entrar com dados aqui, não. Eu vou criar dados fixos aqui. Ó, cliente ativo. Eu vou colocar aqui a verdade, ó, true. Não vou pedir para entrar com essa informação aqui no nosso algoritmo, não. E como é que a gente faz esse operador ternário? E eu vou colocar algo importante, ó. Esse operador, ele retorna um valor, tá? Isso aqui é importante, ele retorna um valor para mim. Bom, então vou colocar aqui, ó, mensagem. E o que ele vai retornar? Então, o operador, deixar de mistério, sabe como é que ele é? Ele é dessa seguinte forma, eu vou ter uma interrogação, vou fazer assim, ó, eu vou ter uma condição, eu tenho uma interrogação, se for verdadeiro, eu vou fazer alguma coisa. Se não, sabe como é que eu represento se não? Com 2 pontos, eu vou fazer outra coisa. E no final, um ponto e vírgula aqui. Ó. Então, essa é a sintaxe desse operador ternário condicional. Então, eu vou colocar a condição. Eu pus aqui, ó, o cliente ativo é igual a true. Se isso aqui for verdade, ó, eu meio que estou perguntando, isso aqui é verdade? Se for verdade, eu vou pôr assim, ó, compra autorizada. Se não, como é que eu faço? Se não, acabei de mostrar lá, ó, 2 pontos. Vou pôr cliente bloqueado.
Se você quiser quebrar a linha, tá vendo? Ficou muito grande, né? Numa linha só aqui, ó. Você pode quebrar aqui, não tem problema, ó. Você pode até simular aqui, tá vendo? Ó? Pode simular o else aqui, ó. Tá vendo que legal? O if else. Então, dessa forma aqui, ó. Tá? Então, sempre esse operador é como se fosse um if else, né? E ele sempre me retorna um valor. Então, você vai falar aqui, ó, cliente ativo igual a true. Se isso for verdade, retorna isso. Se não, retorna isso. Retorna para onde? Para essa variável que está aqui, ó. Aí você pode imprimir isso aqui. Ó, vamos imprimir a mensagem. Beleza, ó, vou salvar, vou clicar aqui no play para a gente executar. Ó, compra autorizada. Por quê? Porque o cliente está ativo. Vamos colocar false agora aqui, ó. False. Rodei. Cliente bloqueado. Tá vendo que legal? Lembra daquela abreviação que eu falei para vocês? Ó? Isso aqui é igual a true. True é igual a true, vai dar true, concorda? Então, a gente pode vir aqui, ó, já colocar a variável direto. Ó. Cliente ativo, false, não está com o valor false? Tá, então eu vou vir aqui, ó, imprimir cliente bloqueado. Tá vendo? Se isso aqui tem false, eu imprimo else. Se isso aqui tem true, eu imprimo true. Tá? Então, é duas formas aí de fazer, uma abreviada e uma mais, né, mais descritiva, vamos dizer assim. Tá? Então, ok, ó, criei aqui, né, um exemplo com um operador condicional. Quer ver um outro exemplo? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Ó. Gente, agora eu vou até entrar com os dados aqui. Eu vou chegar e fazer assim, ó, salt, entre com o valor da compra. Uma coisa nesse sentido. Vou ler esse valor da compra aqui. Então, vou chegar aqui, int, vou colocar float, né, porque é um valor. Então, valor x, o cara vai entrar aqui, ó, next float, digitei errado, né, next float, ok, eu tenho o valor. Olha só, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Na verdade, que eu já vou fazer direto, olha só, dentro da própria impressão, o que eu vou imprimir? Vou fazer um condicional aqui, ó. Já que a ideia desse operador é a gente digitar menos, vou fazer dentro da própria impressão aqui, ó. Vou fazer assim, ó, se o x for maior do que 100, o que eu vou retornar? Vou retornar assim, ó, valor alto. Se não, ó, eu vou imprimir o quê? Valor ok. Tá vendo que legal? Eu fiz tudo, ó, dentro de uma linha só. Vamos, né, identar aqui de acordo com o exemplo aqui de cima. Ó. Deixar nosso código bonitinho. Então, qual que é a vantagem disso aqui? A vantagem disso aqui é você digitar menos, deixar seu código limpo. Então, ó, o valor é maior do que 100? Estou perguntando. Se for verdade, executa isso aqui. Ó. Se não, executa isso aqui. Vendo? Então, eu vou ter que fazer dessa forma aqui. Lembrando que esse operador, então, sempre retorna um valor. Então, sempre que você vai colocar no then e no else, né? No então e no else, vão ser o valor que vai ser retornado por esse operador. Ok? Isso aqui, cara, que a gente vai usar bastante aí na prática, aí no dia a dia, e isso vai ficar mais comum para vocês aí, tá? Não precisa assustar. Né? A gente viu muita coisinha nova aqui, mas que a gente vai praticar bastante sobre isso, ok? Então essa aula vai terminando por aqui. Valeu, pessoal!